Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Allan Kardec e que juntos possamos fazer uma reflexão sobre os obreiros do Senhor. A nossa irmã já leu o texto, do Espírito de Verdade, dizendo da importância que trabalhássemos unidos, vencendo as nossas discórdias, vencendo os nossos ciúmes. Mas vamos refletir um pouquinho quem são os obreiros do Senhor. Quando nós falamos em religiosidade, geralmente a gente remete para alguém. Nós observamos na nossa família, nos nossos companheiros, dos nossos colegas de trabalho, a falta de cumprimento da lei divina. Mas a grande meta do cristão, que somos nós, é olharmos para os nossos corações. Porque o Criador não perguntará no retorno à vida verdadeira: Celso, como foi o teu vizinho que morava na primeira casa da rua? Isso não importa para Deus. Mas perguntará: Helena, como tu andaste na trilha? Celso, como você andou na trilha? São essas as questões. E nós vamos ver que os obreiros do Senhor são chamados a todos os tempos. Tiveram aqueles de primeira hora, que vieram preparar o caminho, que foram os profetas, que foram os mártires, enfim, todos aqueles irmãos nossos que impulsionaram o progresso. E quem são os obreiros da última hora? Somos nós. Recordando o mestre, primeiro ele chama os 12 pescadores. Depois ele chama 70. Depois tem os 500 da Galileia. E hoje somos todos nós os chamados. Nós somos os obreiros do Senhor. Alírio Cerqueira coloca em sua obra que Deus labora as suas leis e nós somos os executores da lei divina. Então, nós vamos fazer algumas reflexões sobre os obreiros do Senhor, pautadas em algumas questões de O Livro dos Espíritos. Nós trouxemos aqui alguns números de questões que nós vamos refletir. E vamos refletir como estamos nós, obreiros do Senhor, em relação à nossa família, em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida social, em relação ao Facebook, em relação ao momento político que se vive agora. Como estamos nós, obreiros do Senhor? Nós vamos fazer uma reflexão como nós estamos. Então, primeiramente, vamos lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona a espiritualidade. Qual é o objetivo da encarnação? Por que que a gente nasce? E os espíritos respondem para Allan Kardec que nós renascemos para o nosso aperfeiçoamento moral, para desatrelar os laços de ódios na ampla relação que nós temos na vida e começarmos a criar, a solidificar os laços de amor. Nós renascemos para aprender a amar e para nos aperfeiçoar. E daí Kardec tem várias questões. A gente sabe que em O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas e 1019 respostas. Linkamos algumas. E lá na 383, Kardec questiona: qual para o espírito a utilidade de passar pela infância? Por que que a gente precisa ser criança? E os espíritos respondem para Kardec: reencarnando para se aperfeiçoar, o espírito é mais suscetível às orientações no período infantil. Então vamos lembrar Emmanuel lá, a religião dos espíritos, vamos lembrar
o planejamento reencarnatório. Vamos lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, para que a gente consiga fazer uma expansão do nosso papel de obreiros do Senhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que trata do honrar pai e mãe, tem um parágrafo que diz assim: quando o espírito deixa a terra, leva consigo os seus sonhos e as suas paixões, e vai para o espaço, com duas grandes opções: progredir ou estacionar. Então, quando nós morremos, e o Espiritismo trata a desencarnação, nós vamos para a vida fora da matéria, sem esse corpo físico, apenas nós espíritos, revestidos do nosso corpo perispiritual, e nós vamos refletir. E só tem dois caminhos: ou a gente para e recalcitra no erro, ou a gente reflete e progride. O tempo de compreensão, de adaptação na vida espiritual varia de espírito para espírito. Mas nós percebemos, fazendo uma avaliação de nossas vidas, quando chegamos lá, que as omissões foram maiores que as tarefas cumpridas e realizadas. Então, nós percebemos, é preciso renascer. É preciso renascer para aconchegar junto ao coração os filhos que nós deixamos perdidos. É preciso renascer para exercer a responsabilidade familiar, social, profissional que nós deixamos para trás. E nós começamos a pedir em prece a oportunidade de renascer. Então, quando o Criador nos concede, os espíritos benfeitores nos auxiliam. E nós, espíritas, temos uma obra que é verdadeiro livro de cabeceira, que detalha tudo sobre os renascimentos, que é a obra Missionários da Luz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Tem um capítulo específico que fala da reencarnação de Segismundo. Então, nós percebemos que é preciso renascer, e os espíritos começam a intermediar. E quando a gente começa a se encontrar com a nossa futura família, André narra isso em Missionários da Luz, a gente observa assim, puxa, mas esse aí vai ser meu pai, essa vai ser minha mãe, esse vai ser meu vizinho, e a gente recua, por quê? Temos situações a resolver com aquelas pessoas. A gente recua, mas percebe, é preciso caminhar para a frente. E por um esforço inaudito, a gente aceita o renascer. E começam os trâmites. Muitas vezes nós, espíritos que vamos renascer, somos trazidos até o lar do nosso pai, da nossa mãe, da família mais próxima que nós vamos conviver. E outras vezes, os espíritos pais, parcialmente desprendidos pelo sono, enquanto seus corpos dormem, são levados até nós no mundo espiritual e começam os trâmites. Para renascer é preciso aliviar os ódios, as mágoas e as tristezas. E os benfeitores vêm fazendo essa intermediação. Resolvido esse caso, nós somos convidados a ir, dependendo do nosso grau de evolução. Estamos falando aqui de uma reencarnação participativa, onde nós participamos. Vamos ao Ministério do Planejamento de Corpos para trabalhar o nosso futuro corpo. Porque o corpo é fornecido pelo pai e pela mãe. Quando num ato sexual, numa relação amorosa,
Seja uma relação amorosa pacífica, seja um ato de violência, quando a célula pai, o espermatozoide, fecunda a célula mãe, o óvulo, nesse instante, nós ligamos ao corpo por um cordão fluídico. O espírito se liga ao corpo no momento da concepção, até mais ou menos 7 anos de vida, narra Kardec em O Livro dos Espíritos e narra André. Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, coloca que a reencarnação começa na concepção e se completa na fase adulta, quando nós nos assenhoramos totalmente da nossa casa física. E obreiros do Senhor, o que tem a ver? E nós vamos ver, tem a questão 383, que é importante, então a gente precisa passar pela infância, perfeito? E tem a 582, que Kardec pergunta aos espíritos se a gente pode considerar a paternidade uma missão. E os espíritos respondem que ser pai e ser mãe é muito mais do que uma missão, é um dever, uma obrigação moral que cada pai e cada mãe de aproximar essa alma que Deus colocou ao seu alcance da verdade divina, do Evangelho de Jesus, da ética, da vida. E Kardec vai aprofundando. E lá na 775, ele pergunta assim, escuta, e o relaxamento dos laços de família, qual seria a consequência? E os espíritos respondem, relaxar os laços de família é uma recrudescência ao egoísmo. E o verbo recrudescer, se nós buscarmos numa enciclopédia de doutos ou num dicionário simples, recrudescer significa tornar maior, aumentar. Então, quando nós não somos boas esposas, boas companheiras, quando nós não somos bons pais, bons filhos, bons familiares, nós estamos deixando que o egoísmo, que ainda medra em nós espírito, cresça, prolifere. E Allan Kardec vai perguntando mais coisas. Selecionamos outra pergunta assim. A gente fica se perguntando, será que a gente precisa crescer? Será que a gente precisa se reformar? Será que nós estamos inseridos nessas questões do Livro dos Espíritos que nós trazemos agora? E lá na 625 ele pergunta se tem um parâmetro, se tem um modelo para a gente seguir. E os Espíritos respondem numa única palavra, abre aspas, Jesus, fecha aspas, ponto. E antes tem o travessão da pergunta. Sim, Jesus. E Kardec, muito perspicaz, mas espera aí, como seria a caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então é a nossa meta, é o nosso foco no horizonte que nós estamos trabalhando para alcançar, para chegar lá. E tem 3 questões que são importantes, 785, 913 e 917. Kardec pergunta na questão 785, qual é o maior obstáculo para o progresso da humanidade? E os espíritos respondem, orgulho e egoísmo. Onde se originam os nossos males sociais, os nossos males profissionais, os nossos males familiares? No egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, centésimo eu, e assim vai adiante. E a família bem vivida é uma fonte destruidora de egoísmo.
Será? O que você acha da camiseta listrada? Será que na família a gente destrói o egoísmo? Isso, né? Eu não sei, eu vou pegar o Celso, que é uma das pessoas que eu sei o nome assim, mas fica tranquilo, Celso, não é nada grave. Vamos imaginar o Celso lá nos seus 18 anos, solteiro, né, Celso? Bem tranquilo, né? Isso. Ele já ficou corado, ó, mas não vai sair nada demais aqui, até porque não tem nada demais para sair. E daí ele vai no açougue comprar um bife. Daí o rapaz da carne está cortando. Sabe aqueles bifes que o prato é assim, o bife cai do prato, né? Agora não tem bife tão grande, mas já existiu assim, né? E daí o Celso fica olhando aquele bife, fica imaginando, acebolado, só tem ele para comer o bife. Quantos filhos você tem, amigo? Oi? 3. 3 filhos, a esposa são 4, mas ele 5. Agora, quando a gente tem família, o açougueiro bota aquele bifão e a gente se torna o maior matemático do cosmos. Imagina aquele bife partido para Pedro, para Paulo, para Teresa, para Carlinhos, para Joaninha. Já é um divisor de águas. Já é uma entrada para destituir o egoísmo, porque no lar a gente divide, não somos só nós. Tem gente na casa, esposa e esposo. Certa feita, num trabalho de orientação à família, uma senhora chegou e, recém-casadinha, e todo mundo abraçava, e ela fez uma pergunta que ela estava aflita. O companheiro, cheio de amor, fez um carinho no rosto dela e disse assim: não te preocupa, porque doravante eu pensarei por nós dois. Eu decidirei por nós dois. Mas se Deus fez ela e Deus fez ele, ela pensa, ele pensa. Ela tem necessidade de amor, ele também tem necessidade de amor. Isso é a execução da lei divina dos obreiros do Senhor. Porque se assim fosse, seria... Como a gente chama, quando é gêmeo siamês, quando os corpos são grudados, se assim fosse no casal, né, minha jovem, Deus faria um grande cabeção e 2 corpos. Não, são 2 almas, 2 indivíduos, 2 promessas de crescimento. E há necessidade de respeito mútuos. E diálogo entre o lar. Tudo pode se chegar ao consenso com diálogo, com conversa. E as grandes violências domésticas, os grandes crimes, acontecem porque uma das partes deixou proliferar. Família é para se amar. Família não é para se espancar. Quando Jesus fala que era importante que nós nos amássemos uns aos outros, tem caneta de quadro? Que nos amássemos uns aos outros, onde ele colocou o acento no verbo. Desculpa eu lhe incomodar, você pode pegar para mim? Onde ele colocou o acento no verbo. Vocês viram que tem até língua portuguesa nos obreiros do Senhor. Qualquer uma coisa. Então vamos botar aqui. Olha aqui. E o Celso disse que eu tenho que pagar isso aqui. Jesus não recomendou que marido, mulher, filhos, crianças, famílias
nos amassemos uns aos outros. Ele recomendou que nós nos amássemos. Tem um acento aqui diferencial do Evangelho do Cristo. Então, nós somos os obreiros do Senhor com essa competência. Indo mais adiante um pouquinho. Ora, se é o orgulho que complica as nossas vidas, Kardec, na codificação, ele era muito perspicaz. E ele deve ter pensado, isso é a exposição minha, eu vou confirmar. Lá na 9:13 ele pergunta, dentre os vícios, qual é o mais radical? E os espíritos respondem, nós já te dizemos, orgulho e egoísmo. E daí na 9:17 ele lança a grande questão, como vencer o egoísmo? E a espiritualidade benfeitora coloca, o egoísmo desaparecerá da face da terra quando nós aprendermos a valorizar a vida moral mais que a vida material. A vida material é ter, e não há pecado em possuir. Nós precisamos viver, nós precisamos alimentar, nós precisamos morar, e nós precisamos vestir, e nós precisamos nos locomover. E a nossa locomoção vai desde simples pernas sadias, que são as nossas, até os carros mais sofisticados. Qual era a recomendação de Jesus? O cuidado é não sermos possuídos pelas coisas que nós possuímos a ponto de nos julgar melhores. Vamos imaginar que eu tenho uma mansão, 3 pisos. Não há nada errado, desde que eu a tenha adquirido por canais honestos que me deixem tranquila. E a minha vizinha ou a minha amiga tem uma casinha. O companheiro do local onde nós passamos para o trabalho voluntário não tem mansão, não tem casinha, ele tem uma beiradinha de um dos viadutos de Porto Alegre. Então, qual é o maior, qual é o melhor perante Deus? O Evangelho não dá fórmula, ele só diz, fora da caridade não há salvação. Fora do bem, do amor, do perdão, não há salvação. E não são os rótulos que fazem com que nós sejamos reconhecidos diante de Deus, mas as nossas obras, as nossas ações. Então, já falamos em família, já falamos em trabalho, já falamos em sociedade, já falamos em relações. Vamos falar um pouquinho no Facebook. É uma ferramenta ótima, né? Passa tanta coisa pelo Face, né? E também é uma janela para agressão. E a gente observa as pessoas. Nós estamos tão agressivos, publicando coisas, publicando guerras, cortando amizade com as pessoas que não vão votar no nosso candidato presidente ou governador, fazendo ofensas, fazendo injúrias, fazendo calúnias. Segundo Jesus, os meus discípulos se reconhecerão por muitos se amarem. Esse é os obreiros do Senhor. Quando eu posto no Face e as pessoas curtem, eu passo a ser pessoa pública. E eu vou ser responsável por todo o ódio que eu gerar nos corações com a minha postagem. Eu vou ter responsabilidade com isso. E sem falar que, às vezes, eu vou falar de mim, tá? Só posso falar no meu nome, né? O meu nome do Celso, que ele foi meu colega de serviço, assim, conheço ele e a família. Então,
A Helena às vezes está cheia de mágoa. Então, quando ela digita no computador, no note, no celular, se nós pudéssemos ver o vibratório, sai chispas pretas das pontas dos dedos. E daí, qual é o teu nome? Francisca. Daí a Francisca lê a minha postagem. Se ela já está meio com umas graminhas de ódio do coração, o incêndio está feito. Agora, se ela está tranquila, em paz, ela pensa, puxa, meu Deus, pacifica o coração da Helena. Para fechar os obreiros do Senhor, como obreiros do Senhor, nós somos seres pensantes. Nós pensamos ininterruptamente. E pensamento é força criadora. Pensamento tem peso específico, pensamento tem odor, pensamento tem vibração. Imagina se todos nós, vamos pegar só essa parte aqui do Kardec, acordássemos com o coração triste, magoado, e digitássemos aquela mensaginha saindo aquelas chispas assim, isso se diluiria no nosso núcleo de amigos. Se a nossa postagem foi pública, alcança muito mais. E isso é energia que se dilui no cosmos. Nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva, cujo veículo é o pensamento e a vontade. Está difícil? Vamos semear amor, vamos experimentar. Cada um de nós desejar uma coisa boa. Eu não preciso saber quem está sofrendo. Eu posso trazer Joana, Chico, confia. As horas difíceis vão passar. Quantos corações eu consolei. E não envolvi nem Haddad, nem Bolsonaro, nem Eduardo Leite, nem Rigoto. As pessoas como nós escolhem os governantes que elas quiserem. Só tem um impedidor para as pessoas, que é Deus, nosso Pai Criador. E Ele nos deu o livre-arbítrio para pensar, o livre-arbítrio para escolher, o livre-arbítrio para decidir. E quando nós pensamos, escolhemos, decidimos, nós ficamos irremediavelmente atrelados ao objeto da nossa escolha e vamos responder por ele. Não dói nada fazer um aceno de amor. O mundo precisa de amor. E quando, como obreiros do Senhor, nós fizemos o fomento da não paz, está lá no capítulo 20 do Evangelho. Nós não vamos ter direito ao salário do amor. E Deus nos ama sempre, incondicionalmente. E existem coisas que nos fortalecem como obreiros do Senhor. A doutrina espírita nos ensina o caminho. As outras religiões nos ensinam a orar e todas elas são respeitáveis. Quem é que tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? A Bíblia. Fonte Viva, Pão Nosso. Gente, olha só que maravilha. E para encerrar, vamos lançar um desafio. Vamos florescer o Facebook no amanhecer? Com frases do Evangelho? Com frases de Fonte Viva? Com frases do Pão Nosso?
E aquele amigo que a gente brigou, massacrou, quem sabe a gente olha assim, olha, tu para mim é mais importante que a eleição, vota em quem tu quiser, porque eu até vou votar em quem tu quiser. Nós, espíritas, nós que vivemos no mundo, somos responsáveis pela paz do mundo. A paz não vai chegar numa aeronave branca, com balões brancos, e entrar na nossa rua, bater na porta da nossa casa. A paz do mundo começa em mim, como fala Nando Cordel. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Então vamos viver em paz. É o convite dos obreiros do Senhor. Que Jesus nos abençoe e que a gente volte para casa com um coração muito aliviado. Em vez de ver inimigos na esposa, no esposo, no filho, nas crianças, que possamos entrar na porta da nossa mansão, da nossa tapera, da nossa beirada de fonte, com os olhos brilhando na luz de Jesus. E quando olhar a esposa, ver uma flor que Deus colocou em nossa vida para nos ensinar a perfumar o mundo. E quando olhar para o esposo, ver uma flor que Deus colocou em nossa vida para ajudar a perfumar o mundo. E o obreiro do Senhor leva para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a herança de como ele viveu na vida. E a doutrina é linda, é luminosa, é suave. A doutrina nos ensina a mudarmos o nosso coração agora, enquanto estamos a caminho, porque nós merecemos ser felizes, nós merecemos ser amados, nós merecemos ter essa liberdade de escolha. E o outro, aquele que convive conosco, também merece. Muita paz, muito obrigado.